Gente, eu vou falar com vocês que hoje a gente tem a Milena aqui, que ela vai dar uma formação para gente sobre o autismo, né? Ela vai falar sobre algumas coisas bem legais para gente. Ela cedeu seu tempo, ela cedeu suas formações, a sua especialidade, que é essa, que é a dela, sobre esse tema. E ela cedeu esse tempo bacana para fazer uma formação para a gente, uma formação muito rica, que eu considero muito pertinente, óbvio, na nossa área, na nossa rotina, no nosso dia a dia, visto que todos os anos a gente tem crianças e tem recebido crianças autistas na nossa escola. E eu acredito que vai ser uma formação muito rica e foi pensada com muito carinho para todos vocês. E eu agradeço a Milena por ceder esse tempo, por ceder o tempo dela, por fazer essa formação para a gente, que vai ser bem legal. Seja bem-vinda, Milena. Aqui são os Obrigada. professores da MMI Antônio Manuel Monteiro, de Caieiras, e nós somos professores de creche e pré. E nós Certo, atendemos crianças de 0 a 5 anos. Tá bom? certo. Tá Bom, meu nome é Milena, né? Eu sou formada em psicologia já faz 5 anos e desde o começo da minha graduação eu comecei a fazer pesquisa e participar de alguns projetos que a faculdade tinha nessa área do autismo. Na época da faculdade a gente ainda trabalhava mais com o diagnóstico e aí quando eu me formei eu decidi entrar na parte da intervenção em si, né? Então eu comecei a fazer a especialização que a gente chama de ABA, que é a especialização em análise do comportamento, e com foco em autismo. Então, desde 2012 que eu estou nessa área e desde 2015 atuando mesmo como terapeuta. Depois da minha formação em análise do comportamento, eu decidi fazer psicopedagogia também, pela grande dificuldade que a gente vê nessa parte escolar das crianças. Acho que é um dos maiores desafios da gente, por isso que é tão bom trocar com vocês esse conhecimento, né? Porque é uma das áreas das crianças autistas que a gente tem muita dificuldade e precisa trabalhar muito em parceria, né? E então tem desde essa época que eu venho trabalhando nessa parte. No começo eu atuava mais como terapeuta diretamente com a mudo. Tá mudo. família das crianças. Lá na nossa clínica a gente tem terapeuta ocupacional, fisioterapia, fono, educação física e a parte de psicologia. Então, são várias áreas aí trabalhando diretamente com essas crianças. E aí, eu vou começando depois que a gente conseguir colocar, a Ah, eu já gente... consegui falar com ele, ele Ah, tá bom. já tá na escola e já vai tentar entrar para Certo, resolver. combinado. Eu vou só abrir aqui para eu conseguir ir acompanhando enquanto a gente se fala. Então, quando, né, vocês fizeram esse convite e a Cléo falou da idade que eram as crianças da escola, eu pensei que seria legal a gente conversar um pouco sobre esses primeiros sinais, como a faixa etária são bem dos pequenininhos, e hoje a gente vê como é importante esse rastreio precoce, né, do autismo e até de outros atrasos no desenvolvimento. Achei que seria um ponto principal da gente conversar. Então, queria trazer um pouquinho sobre o autismo e depois entrar nesse rastreio com alguns comportamentos alvos que servem de dica para vocês, como professores, ficarem de olho aí nas crianças, né? Porque vocês passam muito tempo com as crianças, então é um olhar muito bom de comparação, né, entre o grupo e até como sendo o primeiro encaminhamento para as famílias, né? A escola acaba ganhando um papel muito importante nesse sentido de mostrar para a família quando vê que algo não está muito bom, que tem algo diferente, e a aceitação das famílias, quando isso vem da escola, é mais fácil do que quando vem de um profissional, às vezes de um pediatra, enfim, né? Então, por isso que eu acho importante a gente discutir sobre isso. Bom, então vou começar aqui. O transtorno do espectro do autista, antes ele era classificado em vários transtornos. E hoje eles juntaram esses transtornos e denominaram só um, pela grande
porque as crianças têm muitos comportamentos diferentes, porque têm níveis diferentes, e aí ficava nessa divisão. É um autista de alto funcionamento, é um autista mais grave. Então, por isso que eles chamam de espectro, porque é uma linha bem ampla de várias características, né? Então, tem até algumas crianças que a gente fala, nossa, mas é autista mesmo, né? Ele conversa bem, ele trabalha, ele teve uma vida funcional. Mas sim, hoje a gente tem vários adultos que vêm tendo esse diagnóstico bem tardio, porque são características sutis que vão aparecendo ao longo da vida e que na primeira infância ali foi meio passando despercebido, né? Então, ele é um distúrbio do desenvolvimento, né? Então, a gente não pode falar que é uma doença, porque não é algo que tem cura, não é uma síndrome, porque não tem fator só genético que está como causa, né? Então, é um distúrbio que acomete essas crianças e adultos, né, futuramente, com prejuízo pessoal, social, acadêmico e profissional. Hoje, a prevalência, né, de casos nascendo no mundo, no último estudo que foi feito esse ano, eles falam que a cada 54 crianças que nascem, uma está dentro do espectro. Então, se a gente for ver, é um número imenso, muito grande, e com o avanço dos estudos, das pesquisas, esse diagnóstico tem sido cada vez mais bem feito, né, pela capacitação dos profissionais, e por isso que hoje essa prevalência está tão grande, por ser um assunto que está tão sendo falado até na mídia e entre as equipes também. E aí ele é caracterizado, o autismo, por principais duas características. Então, um prejuízo muito grande na comunicação, na interação social e também a caracterização dos comportamentos, que são comportamentos repetitivos, interesses e atividades muito restritas. Isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E eles são divididos entre leve, moderado e grave, né, dentro dessas classificações dos sintomas que a gente tem. Então, na parte da interação social, as crianças têm muita dificuldade em olhar nos olhos, em reconhecer expressões faciais, são aquelas crianças um pouco mais apáticas, não tem tanta sorriso quando tem uma brincadeira, foge às vezes de contato físico e de expressar emoções, por exemplo, né? Na parte da comunicação, eles alguns acabam não desenvolvendo a linguagem pela vida, que a gente chama de não verbais. Os verbais, eles têm diversas características dentro disso. Tem alguns que conseguem estimular e adquirir uma linguagem funcional, de uma conversa fluente e super contextualizada, outros acabam tendo um prejuízo grande. Então, falam muito pouco, falam só quando tem interesse, falam com as pessoas que eles escolhem, ou acabam indo para uma comunicação não funcional, né? Então, o que a gente chama de ecolalia, que são aquelas crianças que repetem muito o que ouvem de desenho. Quando a gente fala, por exemplo, oi, tudo bem? Ao invés de responderem tudo, eles vão responder tudo bem, oi, tudo bem. Eles copiam muito o que a gente fala, então também é uma comunicação disfuncional. E na parte do comportamento, a gente tem algumas características bem fortes, né? E isso vai variar de criança para criança, que tem algumas que têm muita dificuldade de mudança de rotina, tem interesses muito restritos, então a gente vê aquelas crianças que gostam muito de dinossauros, sabem todos os tipos, todos os nomes, todas as características, e que não é às vezes um interesse muito da idade, ou não é um interesse do grupo, e acaba isso também afetando na socialização. Eles têm muita dificuldade de brincar, muita dificuldade de imaginação, de abstração, então isso também são outras características. E são crianças que têm muito prejuízo na parte sensorial, então é uma característica bem forte do autismo, por isso que a gente trabalha muito junto com a terapia ocupacional, porque são crianças ou muito sensíveis ou hipossensíveis, né? Que elas têm dois tipos aí, né? E aí eu explico um pouquinho mais para frente também. Que são aquelas crianças que ou são muito aversivas a algo, né? Então tem dificuldade de som, de luzes, de abraço, e tem as crianças que já gostam muito. Então são aquelas crianças que apertam a gente, que abraçam, que gostam de se jogar, daquelas brincadeiras de impacto. Então tem esses dois tipos. E aí,
falando um pouquinho sobre esses primeiros sinais, algum tempo atrás, esses diagnósticos eles vinham lá para os 4 anos, 5 anos, mais ou menos. E principalmente por questão de médicos que demoravam um pouquinho para dar essa hipótese diagnóstica, né? E normalmente eles vêm com uma conversa de que vamos esperar no tempo da criança, vamos esperar até os 3 anos, vamos ver como vai vir essa fala, cada criança tem o seu tempo. E isso acabava sendo um prejuízo para as crianças, porque quanto antes a gente começa a intervenção, melhor vai ser esse prognóstico. E não necessariamente uma criança que a gente começa hoje essa intervenção, né, com 1, 2 anos, ela vai fechar esse diagnóstico lá com 3. Mas pelo menos a gente trabalhou e estimulou para que ela tivesse esse desenvolvimento dentro da curva que a gente fala, né? E aí ela vai ter um desenvolvimento tranquilo. Mas é mais importante que a gente tenha essa prevenção, né? Se antecipe, do que a gente esperar lá com 5 anos que o trabalho vai ser 3 vezes mais difícil e mais ela vai já ter tido um atraso muito grande comparado à turma, né? Então, pensando nesses... Desculpa te Oi, interromper, se você claro. quiser tentar compartilhar sua tela, Ah, tá tenta bom. aí que o Ricardo já está aí. Ah, agora deu certo. Me sobe e fala se vocês estão vendo. Deu certo? Beleza. Então, pensando hoje nesses primeiros sinais, a gente já consegue detectar e fazer esse rastreio com o bebê de meses, logo que sair da maternidade, assim. Então, quando a gente pensa nos bebezinhos bem pequenos, a gente já vê algumas características de bebês que não se aninham no colo da mãe, bebês que não gostam de mamar, algumas respostas, reflexos daquela mãozinha que pega no dedo, o olhar, um sorriso. Então, logo de pequenininho, a gente já começa a ter esses sinais que são de desconfiança. E aí, se a gente vai caminhando assim, né? Então, eu vou descrever um pouquinho de cada área desses sinais, que são coisas que vocês na escola conseguem ficar de olho, observarem bem e ficarem atentos para passar para as famílias e equipes que forem acompanhando essa criança, né? Então, nessa parte de reação emocional, como eu tinha falado, são crianças mais apáticas, são crianças que não têm tanto sorriso, o contato visual, ou se eles olham, eles fogem, não se mantêm por muito tempo. Aquelas brincadeiras assim de colo, brincadeira de movimento, eles acabam não gostando, não ficando, às vezes fica com o corpo rígido, às vezes incomoda, chegando a chorar. E também uma outra característica, eles têm pouca resposta de dor. As crianças autistas, eles têm um limiar de dor muito grande. Então, é raro a gente ver uma criança que cai e só uma raladinha no joelho vai chorar pra caramba, vai já ficar super incomodada. Além deles não terem muita consciência de perigo, né? Algumas crianças são bem aventureiras, assim que a gente fala, que sobem nos móveis, se penduram em grade. Essa questão da dor também acaba chamando a atenção, porque enquanto para as crianças que a gente chama típicas, né, que tem um desenvolvimento dentro do esperado, essa reação de dor é muito maior. E para eles não, acaba sendo algo mais tolerante. Só para falar uma coisa que eu não falei, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário no meio, pode fazer, tá? Por favor. E aí a gente vai continuando. Uma outra coisa que acaba chamando muita atenção dos pais logo de começo é o chamar pelo nome. Então, quando chama a criança não responde, não atende. E uma das primeiras hipóteses que as famílias procuram um médico é porque acham que a criança é surda. Porque ele não responde, porque ele não se atenta a som, ele não vira a cabeça quando alguém abre a porta, ele não se atenta a um som que acontece na cozinha enquanto ele está na sala. Então, as famílias acabam tendo essa impressão de que tem alguma questão auditiva. E essas reações também, né? Então, um som alto, às vezes caiu uma caixa na cozinha, a criança não dá muita atenção para isso. Teve uma porta muito forte que bateu, a criança também não tem reação. E uma outra coisa muito importante que é um prejuízo muito grande para eles é a habilidade de imitar. Então, desde pequenininho, todas as crianças elas vão aprendendo pelos pares e pelos professores, pela família a imitar. A gente até hoje, sendo adulto, aprende algumas coisas por imitação.
Então, esse é uma das primeiras habilidades assim que a gente trabalha com essas crianças, porque é muito prejudicada por questões motoras, porque eles também têm muita dificuldade motora, e por questões cognitivas também. É na parte da interação, né? Como eu comentei, são aquelas crianças que não gostam muito de ficar junto com o grupo, eles tendem a ir mais para o canto. Quando as crianças vêm perto, eles acabam virando, se afastando, não aceitam tanto contato físico, tendem a ter dificuldade de compartilhar brinquedo, e acabam se isolando desses grupos, né? Às vezes as crianças até acabam aceitando que um amigo venha próximo, mas a tendência assim é sempre dar uma viradinha, não ter aquela troca, né? Principalmente com o brinquedo. Então, na comunicação, nesses primeiros sinais, a gente vê uma dificuldade muito grande dessas crianças de balbuciarem. Então, logo de pequenininhos, a gente vê assim que tem criança que não emite som nenhum. São crianças muito quietinhas, assim, que às vezes no dia inteiro não conseguem emitir nenhum som, né, nada aproximado do que já é esperado para a idade. Para eles se comunicarem, eles acabam usando muito a gente como ferramenta para conseguir o que eles querem. Então, a gente fala que são as crianças que pegam a nossa mão, levam para uma prateleira, puxam a gente para pegar alguma coisa, puxam a gente para, por exemplo, tá com o incômodo da camiseta, ao invés deles verbalizarem ou resolverem, eles pegam a nossa mão para ajustar ali para eles. Pela dificuldade de se comunicar, eles poderiam utilizar alguns gestos, né, para se comunicar, para tentar apontar. Então, também são crianças que não conseguem apontar para pedir, para escolher. Eles tendem a pegar logo de cara, né, quando é apresentado para eles, ou usar a gente como ferramenta. E muita dificuldade também nas partes de seguir instruções, de seguir comandos, de compreensão dessa parte também. Eu vou tomar uma água aqui, gente. Helena, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tive Claro. um aluno que eu acreditava que seria autista, mas a mãe não aceitou, porque quando eu pedi para ela levar ao médico, ela tirou ele da escola. Ele tinha muita agonia com água. Tudo que era molhado, ele tinha aversão. Então, teve um dia que eu não sabia, ele sujou muito o rosto, eu peguei aquele lenço umedecido. Para ele foi o fim, ele entrou em desespero, ele fazia assim, assim, e ficava assim, tira, tira, tira. Sim. E tudo quando ele ia para o parque, tirava o chinelo, na verdade era aquele Crocs, né? E tinha água, molhava ou tinha areia dentro, ele entrava em desespero, ele ficava muito nervoso. Eles têm essa questão com as Com a coisas, parte né? sensorial, isso. Eu vou até adiantar aqui, que era a última parte, mas como eu falei, as crianças elas têm duas características, a gente chama de dois perfis sensoriais. Isso é parte mais de terapeuta ocupacional, mas por a gente trabalhar sempre junto, a gente acaba entendendo um pouquinho. São as crianças que elas são hiperreativas, então elas reagem muito a alguns estímulos. Então, por exemplo, essa criança que tem uma reação muito aversiva à água, uma reação aversiva à areia, uma reação de ser muito sensível a som, a luz. Então, são as crianças que são hiperreativas a isso. E tem as crianças hiporreativas, que são aquelas crianças que praticamente não têm sensibilidade a isso e procuram ter essa sensação. Então, uma criança que tem uma hiporreatividade, por exemplo, a questão a gente chama de tato, né? Do tato é a pele toda, não só a mão. Então, elas são crianças que, por exemplo, buscam muito esse apertão, buscam muito abraço, buscam se jogar no chão, porque elas precisam dessa sensação que elas não sentem sozinhas e não sentem superficialmente. Elas precisam de algo mais interno. Então, por exemplo, uma criança que gosta muito de areia vai passar areia na cara, vai comer areia, vai ficar assim, fazendo aquela farra. E criança que não vai nem conseguir pisar. Então, na criança autista, a gente, e não só no autismo, né? Em qualquer, até a gente adulto pode ter isso. Existem esses dois perfis, e então não necessariamente toda criança autista vai ter a mesma reação a esses estímulos. Então, tem criança que não vai se incomodar com luz, tem criança que nosso sol vai incomodar, e tem criança que vai ficar buscando olhar diretamente para o sol. Então, varia muito. Por isso que é muito importante a gente conhecer aquela criança nas características dela,
né? E adaptar, por exemplo, uma atividade de escolar, vai pisar na areia, vai ter algo de tinta na mão, vai ter algo de água. Como que a gente vai fazer para que ele consiga aceitar e participar, né? Então, Uhum. dentro dessa parte sensorial também, a gente vê as crianças que têm muita sensibilidade à alimentação, que são seletivas, então comidas pastosas não gosta, ou comida seca e crocante não gosta, também isso vai depender. Então eu falei, a luz, Quando não gosta desse tipo de alimentação, não tem o que fazer. Ele não vai tem, aceitar? Tem. sim, tem. A gente tem muitos casos, e desde pequenininho, a gente tem muitos casos de seletividade alimentar, e que aí ele tem alguns fundos. Tem um fundo sensorial, por essas questões de textura, e aí existe um trabalho da TO, né, que ela vai trabalhar com integração sensorial, que a gente chama, que são a aproximação sucessiva dessas texturas. Então, a partir de um trabalho que vai sendo feito, ela vai apresentando essas texturas dentro de brincadeiras, dentro de brinquedos, dentro de outras atividades, e aí a criança vai aceitando um pouquinho mais. Então, a gente vai fazendo a aproximação nas comidas. Então, ele só aceitava papinha, aí começa a introduzir pequenos alimentos. Sempre tem uma forma disso ser trabalhado. Mas com uma terapia, dentro de terapias, né? É difícil, porque a gente precisa saber exatamente de onde está vindo essa dificuldade. E também pode ter um fundo comportamental. Então, a gente vê algumas crianças que são muito opositoras, muito desafiadoras e que aí controladoras, e aí não vão comer por essas funções mais comportamentais, mas que também tem como trabalhar em cima disso. Tem algumas É, crianças. Pode posso. falar. Claro. É que meu filho né? Ele tem 5 anos e tudo que você falou aí eu me vivenciei tudo isso Uhum, até hoje. certo. E a questão da alimentação, até mesmo quando ele ingressou na escola, ele foi no Antônio Manuel e era uma dificuldade muito grande que a gente tinha, porque ele não aceitava a alimentação que era oferecida na escola. E em casa ele sempre comeu, a comida tinha que ser bem molhadinha. Aí depois, realmente, das terapias, hoje ele aceita assim o arroz, ele come até cuscuz hoje. Uhum, Só que carne mesmo ele não gosta. Ele não sei. aceita comer a carne. Para ele, esse fato de mastigar E, como você disse, vem desde a amamentação, porque ele não conseguiu amamentar. Então, esse processo dele de sugar, de mastigar, é muito difícil. Parece que é uma dor que eles Uhum, sentem, né? sim, Assim, a gente percebe muita evolução, mas ainda tem muita coisa para fazer, porque é um caminho longo, né? sim. E tem algumas crianças também que, por uma dificuldade motora e muscular mesmo dessa parte, que tem dificuldade, por Isso. exemplo, na fala, né? Vai ter dificuldade também na mastigação, vai ter dificuldade de sugar, tipo canudinho, tem dificuldade de cuspir. Então, isso também na alimentação acaba sendo difícil para eles. Então, a carne, por exemplo, imagino que seja algo que para ele mastigar também não seja tão confortável. E Isso. ele, assim, ele só aceita um tipo de bolacha. E a única coisa diferente que ele come é bolacha e o miolo do pão, só. Certo. Ele não come mais nada diferente a não ser a comida. Uhum. Danone mesmo, assim, ele só come um tipo de Danone, o restante ele não come. Uhum. Então, essa questão acho que é o que mais pega com a gente, é a questão da seletividade dele alimentar. Ele Sim. melhorou bastante, mas ainda é bem difícil. E agora, com tudo isso que está acontecendo, né, assim, eu fico pensando nos outros pais que muitas das vezes não têm condições, porque ele está fazendo as terapias online. Não é a mesma coisa, mas, Certo. assim, querendo ou não, já é algo, né? Sim, com E certeza. dá uma rotina que ele tinha e que hoje ele não tem mais nada, então é bem difícil. Aí Tá também sendo uma adaptação penso, para todo mundo, né? sim, e assim, às vezes ele tá muito nervoso porque ele pede, ele já fala, né? Então ele pede, eu quero ir na natação, eu quero fazer isso. E não tem nada disso, né? Uhum. Uhum. Se tá difícil pra gente, né? Imagina para eles. Imagina para eles. Uhum. E uma outra coisa que eu ia comentar dessa parte de, ele gosta só de um tipo de bolacha, só uma marca de suco, isso também está muito ligado com a rigidez comportamental. As crianças, elas têm esses comportamentos mais rígidos, né? Então,
eles são muito regrados, eles são muito literais, eles têm dificuldade de variar, então variar na alimentação, variar na brincadeira, variar na escolha de roupa. Então, dependendo de cada característica, isso também faz parte do quadro, né? De ter aquela marca e gostar daquela marca, e nem se você fingir que tem outra bolacha ali dentro, dependendo da criança, vai funcionar ou não. A gente não consegue enganar eles tão fácil assim. É verdade. E aí também tem uma questão de dificuldade de escovação de dente. Tem criança que tem muita dificuldade, muita sensibilidade para escovar o dente. Isso são sinais que na escola é fácil de perceber, né? Na hora da higiene, lá que todo mundo senta para escovar. Algumas crianças de tomar a hora do banho, que a água escorre no rosto, também é um incômodo. E também tem aquelas crianças que não gostam de movimento. Então, são crianças que não vão em balanço, tem criança que não vai gostar de brincadeira de pular, criança que não vai gostar de muita movimentação, assim, sabe? Aquelas brincadeiras mais brutas também não vão gostar. E, como a Paula falou, não gostam de se sujar. Seja tinta na mão, seja uma água que pingou na camiseta, seja uma areia ali que entrou no tênis, isso também acaba incomodando bastante algumas crianças. E aí, voltando aqui para a parte do comportamento, que a gente fala dos comportamentos repetitivos. Então, é muito característico o que a gente chama de estereotipias. As estereotipias são movimentos repetitivos, motores ou vocais que a criança emite. Então, a gente vê muitas crianças que balançam as mãos, assim, né, que a gente chama de flapping. Tem as crianças que trazem a mão assim para os olhos e ficam balançando. São aquelas crianças que emitem vocalizações de som repetido, então fica não tem muita função e ficam nessa estimulação vocal. Criança que corre muito de um lado para o outro em circuito, que a gente chama, então ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta várias vezes no dia. Então, são todos esses comportamentos que são repetidos e que são, a gente chama de autoestimulatórios. Então, ele mesmo produz no corpinho dele e que isso vai ser bom para ele, então ele continua fazendo. E esse é um dos comportamentos mais difíceis da gente trabalhar com as crianças, porque é algo interno. E a redução dessas estereotipias é um desafio muito grande assim, para a gente. A gente tenta trabalhar de diversas formas, mas por ser que a gente chama de reforçamento automático, a própria criança se reforça, ela não depende de mais ninguém para fazer isso. Então é muito difícil da gente conseguir diminuir. Uma outra característica também é de enfileirar objetos. Isso é algo que aparece desde pequenininho. Pega os carrinhos e põe em ordem. Pega a pecinha de Lego e começa a categorizar por cor. Criança que só brinca com pecinha de uma cor. Então, eles vão selecionar algo e vão categorizando dessa forma, enfileirando. Pega animalzinho, aqueles animaizinhos enfileira, faz um monte, um atrás do outro. Então, Eles não tem gostam dessas miniaturas, né, Milena? Eles gostam de... Eu Gostam. vejo que a maioria eles querem os menorzinhos, né? Eles procuram pelos menores. Uhum. E por quantidade, assim, sabe? De espalhar muito, vários, assim. Então, eu tenho um paciente que ele adora aqueles soldadinhos, sabe? Aqueles potes que você compra 1 milhão dentro, verdinho. E aí ele põe na mesa inteira, assim. Ele vai montando um por um. E aí ele adora ver aquele cenário todo montado. E aí eles têm um comportamento de olhar por baixo, olhar o objeto muito de perto. Aquelas crianças que ficam brincando com rodinha, né, do carro, eles se atentam muito a essas características de partes dos objetos e não o objeto como um todo, né? E por essa questão deles visual, né, tudo que é muito visual chama muito a atenção deles e ajuda muito eles em tudo, assim, todas as habilidades. Então, ter muita coisa espalhada, ter um monte de objetos, isso chama a atenção deles e por isso tem esse interesse nessas miniaturas, como você falou. E aí, na parte do comportamento, como eu falei, tem muita dificuldade de mudança de rotina. Então, são aquelas crianças que, nossa, mudou o dia da natação, para eles isso é muito difícil. Um dia vai ter aula numa sala diferente, isso vai gerar um choro, vai gerar uma birra, assim, né? Mudou a professora, nossa, também vai ser difícil. Então, a gente sempre tenta trabalhar com essas crianças com previsibilidade, isso funciona muito com eles.
Então, tudo que a gente conseguir dar conta de passar para eles antes de algo acontecer ajuda muito eles, né? Então, tem coisas da vida que a gente não consegue prever e eles precisam aprender também a viver com essas mudanças, mas em escola, principalmente, que tem muita transição de aula, tem muita mudança de atividade, a gente sempre tenta trabalhar muito com as rotinas visuais com eles, que isso ajuda muito, com todas as atividades que vão acontecer, com imagens, e vai mostrando a cada troca de aula para eles, isso acaba diminuindo esses comportamentos inadequados de choro, de se jogar, de até de agressão, né? Então, como eu falei, eles criam esses padrões, né? Então, eu só sento no mesmo lugar, eu só como aquela bolacha, eu só brinco de dinossauro, eu só visto bermuda, eu só visto a camiseta vermelha. Então, eles criam esses padrões. Os episódios de birra, que a gente chama, né? São as crianças que às vezes a gente fala assim, nossa, como ele chora, né? Chora muito, chora por tudo, é muito sensível. Então, principalmente para as crianças que têm dificuldade na comunicação, essas birras, esse choro, eles vão vir com essa função de se comunicar, de mostrar que eles não gostaram de alguma coisa, de mostrar que eles querem alguma coisa, de que eles querem fugir de uma lição, que eles querem comunicar de alguma forma. E por uma questão de aprendizado, eles acabam aprendendo que dessa forma eles conseguem o que eles querem. Então, por isso que vem tantos episódios de birra, né? E aí uma coisa que a gente ouve bastante, mas ele começou a chorar do nada, mas eu não sei por que ele tá chorando. E a gente fala que todo o comportamento tem um porquê de estar acontecendo. Às vezes é muito difícil da gente ver e compreender exatamente o que está acontecendo antes, mas sempre é por alguma função, ou para pedir, ou para fugir de alguma coisa, ou para chamar sua atenção, ou porque internamente algo está incomodando ele e ele não consegue expressar. Então é uma dor, é um incômodo, é uma dor de barriga, é uma dor de ouvido, e aí eles não, principalmente os não verbais, não conseguem se expressar, e aí por isso vem esses episódios de birra. Eles também têm alguns objetos de apego, então aquelas crianças que a gente vê que anda com um bonequinho na mão e não solta esse bonequinho por nada, ou que tem um paninho, ou que tem às vezes até objetos sem função, assim, um potinho, alguma coisa assim. E a dificuldade no brincar, né? Então, a gente vê que eles têm muita dificuldade de dar função a alguns objetos, tem muita dificuldade de criar alguma coisa dentro daquela brincadeira, acaba pegando assim os objetos e não sabendo muito o que fazer, como fazer. Então isso também é uma característica do brincar. E nessa fase, assim, né, de pequenininhos, o brincar é tão importante, tão estimulado nessa fase e por ser um meio de se expressar, um meio de interação social, isso acaba sendo um prejuízo muito grande. Então, é um alvo para a gente trabalhar como dos principais, o brincar, porque é a partir disso que ele vai interagir com o mundo ali, né? Ele vai conseguir trazer as ideias dele, vai conseguir participar do grupo, então eles têm muita dificuldade nisso também. Bom, aqui eu falei. E aí, né, o que a gente... Alguém ia falar? Eu cortei, eu acho. A Aida estava perguntando se as birras podem ser excesso de estímulo sensorial. Pode, com certeza. Então, a gente vê uma criança que às vezes está num ambiente com muito barulho, um ambiente cheio de luz, sabe? Tipo shopping, festa de aniversário. Eles ficam hiperestimulados e aquilo é tudo tão incômodo que a gente fala que causa uma desregulação sensorial. Então, que é algo interno que está causando e não necessariamente às vezes a gente consegue observar. Tem criança que se incomoda até com a cor do ambiente. Eu tenho um paciente que ele não pode entrar em nenhum lugar que tenha muita madeira. Isso desorganiza muito ele. E quando que a gente vai parar para pensar que seria isso, né? Um ambiente desse que causaria isso. Mas tem muitas birras que a gente vê. E aí a gente nem fala que é uma birra, né? Porque ele não está fazendo com essa função, assim. Ele está desorganizado, ele não consegue expressar que aquilo está incomodando. Então acaba vindo esses episódios de choro, de descontrole. E sim, com certeza, esse excesso de estímulo também causa isso, sim. Oi. Existe, com relação a esse aluno, ele falava muito na terceira pessoa. Ele nunca falava eu. Ele sempre falava o João quer,
o João não sei o quê. Então, é comum também essa... Sim, eles têm muita dificuldade de pronome. Então, é muito comum que eles falem na terceira pessoa, que eles comam palavrinhas, que essa dificuldade de o que é meu, o que é seu, é dele. Ele fala, às vezes, é muito difícil falar, é da mamãe, é seu, né, mãe? Ele fala, é da mãe. Então, tem muita dificuldade nessa parte também, muita dificuldade nesses conceitos de plural, Nesse de... caso, a gente pode falar, é meu. Tipo, Isso, a gente sempre pode corrigir. Pode corrigir e sempre vai ensinando que o João é ele, então que ele pode falar eu, mas é bem comum mesmo eles usarem dessa forma, ou se comunicar por uma palavra só, né? Então, chegar e falar água, água, chocolate. Então, é difícil formar uma frase com um pouquinho maior e, e ter muita troca, né, na frase, inverte a ordem das palavras. Tem aquela questão que a gente fala da prosódia, né? Fala de um jeito muito robotizado, algumas crianças não têm uma fala mais fluida, assim, ele a gente fala meio robotizado, assim, a forma de falar. E aí, pensando nisso tudo, né, que vamos supor que tem uma criança lá na escola que vocês começaram a observar alguns desses comportamentos e ver, né, que alguma coisa ali tá diferente, tá precisando chamar a atenção dos pais, né? Como vocês comentaram, essa aceitação dos pais é muito difícil, né? É muito difícil ouvir isso, receber isso. Mas eu sempre vejo que quando a escola traz dessa forma, parece que é mais ameno para algumas famílias, né? Não no caso que vocês contaram. Mas por isso que eu acho tão importante, né, disso vir. E normalmente o primeiro encaminhamento que as famílias procuram é a fono, por questão de atraso na fala, né? Então viu que a criança está demorando um pouquinho para falar, e aí vem essa história de será que tem alguma deficiência auditiva? Ou é a fala que está atrasada, vamos levar numa fono, né? E aí nem sempre a gente vai ter uma fono com esse olhar para o autismo ou para outros transtornos de fala, né? Então, a gente sempre fala que o ideal é sempre passar num médico. E hoje a gente vê que os pediatras têm muita dificuldade ainda de fazer esse diagnóstico precoce, principalmente. É, e aí é algo que a gente sempre conversa, né, em equipe, a gente fala como eles são o primeiro médico que toda família procura. Nenhuma família vai procurar um neuro, um psiquiatra infantil logo de cara. Mas sempre no pediatra, né? E a gente queria tanto que esses pediatras dessem esse olhar mais precoce aí para as crianças e esse diagnóstico o quanto antes melhor, né? E aí, então, passado por tudo isso, né, a gente fala que o importante é sempre a criança ter um acompanhamento ou de um neuro ou de um psiquiatra infantil, que são eles que vão encaminhar para os outros profissionais e vão poder fechar o diagnóstico, né? Nós, como equipe multiprofissional, a gente não pode, de forma alguma, fechar um diagnóstico. A gente pode levantar algumas hipóteses e aí sim a gente encaminha para os médicos, né? Então, hoje, em algumas crianças, a gente vê que o resultado vem com essa equipe multidisciplinar, né? Então, terapia ocupacional, educação física, um pedagogo, um psicomotricista, além da intervenção comportamental, que é a minha parte, né? E aí, a depender de cada criança, de cada demanda que for vindo. E aí, falando um pouquinho sobre a intervenção precoce, como eu já falei, né? A gente sabe que até os 2 anos é a melhor hora para a criança aprender, que estão formando as conexões, né? Estão formando essa parte neuronal pela plasticidade do cérebro da criança. Então, é a melhor fase para começar essa estimulação, porque a gente tem a poda dos 2 anos. Aos 2 anos a gente tem uma poda neuronal que todos os neurônios que não foram estimulados, eles morrem. Então tem muito aqueles casos das crianças que falam, nossa, mas ele teve um desenvolvimento normal, com 2 anos, no dia do aniversário dele, ele acordou diferente. Então é isso, né? Quando não estimulado desde cedo, essa poda pode ter essa regressão nas habilidades. Então, por isso que a gente fala que é tão importante essa estimulação acontecer o quanto antes. E aí, hoje, dentro da intervenção comportamental precoce, a gente tem um modelo de intervenção que chama Denver, que é uma abordagem que usa os conceitos da análise do comportamento para trabalhar com crianças de 1 a 4 anos. E dentro dessa terapia, a gente usa através das brincadeiras,
a gente usa muitos brinquedos, a gente usa muito o ambiente escolar, a família como parte dessa intervenção, porque ela é de uma forma mais natural, é mais dentro do contexto da criança, não é mais naquele formato de terapia, que eu acho que existe ainda um preconceito dentro da intervenção de ABA, né, que é achar que a criança ela é robotizada ou ela é adestrada porque ela senta na mesa e só recebe estímulo, e não, né? Hoje em dia, há um tempo já atrás, principalmente na intervenção precoce, a gente vai muito por esse caminho do brincar e de algo mais natural e dentro da realidade da criança, né? E numa carga horária grande, né, de intervenção. A questão dessa descoberta do autismo, ele vem de mais ou menos de que período, de que época? Porque antigamente pode ser que existisse, né? Mas ninguém sabia ao certo o que era. Então a gente não tem por exemplo, nós na educação, né? Não temos esse período preciso. Tem mais ou menos? Olha, há muitos anos atrás, o autismo ele era visto como uma doença como fala? Psicótica, né? Era uma loucura, era tratado como algo nesse sentido. E aí os estudos, eu acho que, eu não sei, vou saber a data, eu posso até passar para vocês depois a data mais ou menos, mas os estudos vêm lá dos anos 50, 60, mais ou menos, de que o autismo foi considerado um transtorno e não uma doença psiquiátrica. E aí disso que começaram os estudos mais aprofundados e esse entendimento diferente, porque antes a criança autista era colocada em manicômio, era tratada com intervenção de choque, de camisa de força, eles eram e assim, os casos mais graves, né? Então, os casos mais leves acabavam sendo, ficavam despercebidos, né? Ficavam como aquela criança tímida, aquela pessoa um pouco estranha, diferente, e não tinha o tratamento adequado, né? Então, isso é realmente recente, esse olhar para o autismo como um distúrbio do desenvolvimento, um atraso no desenvolvimento. E aí, pensando nessa parte da inclusão escolar, eu acho, como eu falei, é muito importante vocês, como equipe escolar, terem o conhecimento diagnóstico, né? Tem algumas famílias que acabam escondendo, mas é importante para vocês entenderem como isso, o que acontece, quais são os sintomas, quais são as características, e conhecer a criança como um indivíduo, né? Então, montar os conteúdos, montar as atividades direcionadas para essa criança, com adaptação de material, com formas de trazer essa criança se motivar a algumas atividades, usar a comunicação alternativa, que a gente chama de PECs, que é uma troca de figuras para se comunicar, para as crianças não verbais, e muitas crianças vão precisar de um acompanhante ali para dar um suporte a mais, porque o professor nem sempre vai dar conta de dar todo o suporte que essa criança ali precisa, né? Então, são algumas estratégias que a gente trabalha junto com a escola para melhorar esse desempenho da criança e a participação dela na escola. E é isso, gente, mais ou menos do que eu trouxe. E aí, queria ouvir um pouquinho de vocês, se ficou algo, quem quiser. Cléo quer Posso falar? Pode. A Cléo vai falar. Cléo quer falar primeiro. Tá bom. Diga, Cléo. Tá muda. Então, nós temos na escola uma criança autista, né? E o ano passado ela estava na minha sala. Esse ano ele está com a Procila. E o que aconteceu foi que a mãe não trouxe para a gente o diagnóstico, né? Para ela, ele tinha um atraso por conta de ter nascido com problema, ter ficado muito tempo internado. Uhum. Ela achava que era um atraso, né, no desenvolvimento dele. E eu observando, conversando com a Paula, com a diretora, a gente chamou essa mãe para conversar. Foi o que você falou, né? Enquanto a escola não cumpre esse papel de estar, né, mostrando essa realidade para a família, às vezes eles não aceitam mesmo. Então, a gente fez um relatório dele e a partir daí que ela foi, né, primeiro no pediatra, como você falou, né? E depois o pediatra encaminhou para o neuro,
E o neuro, então, deu o diagnóstico que para nós era importante justamente por causa desse acompanhante em sala, enfim, né, Paula? Que a gente fez um relatório do Renan. E aí, o que aconteceu? Depois a mãe veio falar que estava sendo investigado também o transtorno global. Então, o que eu queria saber é se tem muito, assim, se vocês sabem na sua experiência, essa associação aí com o transtorno global, o que acontece, ou é dificuldade do diagnóstico mesmo? Eu acho que assim, o transtorno global é quando a gente vê que a criança tem algumas características de atraso no desenvolvimento, né? Então tem uma fala atrasada, tem uma parte motora comprometida, mas ele não fecha com algumas características do TEA. Então, por exemplo, ele não vai ter essa parte de comportamento repetitivo, ele não vai ter essa parte de seletividade alimentar, ele é mais amplo, né? Não é tão restrito. E aí, se a gente for pensar numa questão de intervenção, de tratamento, é o mesmo, não vai mudar nada. Vai ser o mesmo formato de tratamento para essa criança, porque a gente vai focar ali no que ela precisa, no que está atrasado. Se a gente for pensar numa questão de aceitação de diagnóstico, é mais aceitável falar que eu tenho um filho com um transtorno global do que, né, ter esse diagnóstico de autismo mais forte. E tem muito essa dúvida diagnóstica, né? Fica muito próximo um do outro. Então tem que ser um trabalho muito minucioso para pegar essas características e fazer essa diferenciação, porque é muito fácil de confundir. E às vezes no transtorno global também uma das coisas que chama atenção é que eles não têm essa dificuldade social que no autismo vai ter. Isso mesmo. Então isso que E acaba ficando... Se relaciona normal, brinca, corre, adora abraço, é carinhoso, né? A Priscila sabe. E então, acho que foi por isso que está sendo investigado esse transtorno global nele. Sim, por ter essas características diferentes, mas algumas coisas pelo atraso do desenvolvimento são iguais, né? Então, por isso que precisa ter esse diagnóstico bem detalhado, essas avaliações multidisciplinares bem feita para conseguir fazer essa diferenciação, porque realmente é difícil de distinguir, assim, principalmente pequenininho. Mas o tipo de intervenção que essa criança vai ter na escola e nas terapias, ele não vai mudar muito, porque pra gente, né, na nossa área, o diagnóstico não é tão importante. Eu tenho muita criança lá na clínica que não tem diagnóstico fechado. E mesmo assim a gente vê que existem características e a gente trabalha em cima disso. Ok, obrigada. A Priscila está perguntando assim. Neste período de pandemia, quando houver retorno às aulas, algum cuidado específico para as crianças autistas? O uso de máscara para eles pode incomodar muito? Eu acho que isso vai ser um desafio muito grande, porque é bem difícil. Eu acho que vai para todas as crianças, né? Vai ser difícil esse retorno, por questão de higiene, por questão de segurança. E para as crianças autistas, eu acho que vem a dificuldade do mesmo jeito, mas talvez com algumas características, né? Eu acho que tem muitas crianças que têm uma dificuldade imensa de aceitar a máscara, e já até saiu uma lei de que eles não são obrigados a utilizar por essa dificuldade que eles têm, e por essa mudança muito grande de rotina. Então, hoje as minhas crianças que estão em casa estão amando estar em casa. A maioria, assim, está achando o máximo, porque está dentro lá do lugar que eles gostam, com o pai e a mãe o dia inteiro, fazendo só o que ele quer. Eu tive muitas crianças que saíram da escola nesse período, então eles vão praticamente perder esse ano, né? Porque eles começaram ali em fevereiro, março, a gente já parou. Então esse retorno para as aulas vai ser bem difícil, vai ser uma nova adaptação do zero. E acredito que para eles é mais difícil aqui para o grupo, e aí que a gente tenta entrar com esses recursos visuais, com formas de ajudar eles a entender onde eles estão, o que vai acontecer. A gente tenta sempre usar essas adaptações de comecinho, né? De ficar pouco tempo e aí aumentando conforme for passando os dias. Ter alguém que fique ali mais próximo dessa criança nesses primeiros dias. Não ter tanta exigência de demanda, né? Diminuir ali as exigências para eles nesse comecinho, mas eu acho que até para nós adultos vai ser uma nova adaptação para eles, mais cuidadosas ainda, né? Você comentou a questão do pediatra, é muito difícil para a gente também, porque quando a gente pede para esses pais irem, né, ao médico, se levou no pediatra, eles sempre
falam, não, mas é depois dos 5 anos, não tem como fazer nada agora. Então, acaba atrapalhando, de certa forma, até a gente, porque a gente tem esse olhar diferente, a gente sabe também. Óbvio que a gente não pode dar nenhum diagnóstico, como você falou, mas a gente tem esse olhar porque a gente tem a comparação com outras Sim. crianças. E a gente tem essas características muito específicas quando chega lá na escola. Mas aí, quando a gente pede para levar ao médico, o médico já fala que não pode fazer nada, que é muito cedo. Então, acaba atrapalhando, de certa forma, o nosso trabalho, o seu trabalho, né? E o trabalho, assim, acho que até mesmo acaba atrapalhando o desenvolvimento da própria criança. Sim. Me ajuda aqui que eu tô sem som. Fernando, O muta o microfone aí, por favor. Sumiu. Dá para mutar o microfone? Já mutou. Então, aí acho que, mas em que momento, assim, os pediatras eles têm essa resistência de diagnosticar mesmo, porque eles acreditam que ainda é muito cedo, é isso? Eu acho que primeiro uma coisa assim que a gente vê muito, ainda falta informação para alguns pediatras. Então, não são todos que a gente vê que já tem esse olhar para o atraso, né? Então, isso é algo que está vindo agora, essa intervenção precoce, é algo de últimos 5 ou 6 anos, assim, que está sendo mais falado sobre intervenção precoce, porque antes, realmente, o diagnóstico só era fechado a partir dos 4 anos. E aí, se a gente for pensar quanta coisa essa criança perdeu em 4 anos, quanta coisa a gente podia ter trabalhado para que com 5 ela já chegasse pronta para uma alfabetização, por exemplo, né? Então, eu acho que primeiro é isso, um ponto. É a dificuldade de conhecimento, eles ainda têm pouco conhecimento sobre isso, isso é pouco trabalhado, é pouco falado nas formações da medicina, até da psicologia. Dentro da minha formação, eu tive pouquíssimo sobre os transtornos do desenvolvimento. Então, falta essa informação. Acho que segundo, por ser tão pequena, existe ainda um receio de fechar, bater o martelo de que é isso, porque a criança ainda está em desenvolvimento, pode ter um atraso aqui, mas daqui a um ano ela vai e avança. Então, tem médicos mais cautelosos aí que vão ter essa dificuldade de bater o martelo de que é isso mesmo. Mas, infelizmente, isso acaba atrasando a própria criança, né? Então, como eu falei, esse período dos 2 até os 2 anos é muito importante para a estimulação da criança. Eu acho que é a idade principal, assim, porque depois disso as coisas ficam cada vez mais difíceis. A gente instalar um comportamento que a gente fala nas crianças a partir dos 4, 5 anos vai ser muito mais trabalhoso e demorar muito mais tempo do que uma criança que a gente começa a intervenção com 1,5, 2, né? Então, quando a gente fala desse rol de médicos que acompanham, quantos em média são assim? A gente sabe que são acompanhados pelo psicólogo, quantos mais ou menos uma criança autista deveria ter o correto? Eu acho que isso vai depender muito de cada criança e de cada demanda, mas hoje eu tenho criança lá na clínica que ele tem uma equipe assim de umas 20 pessoas, se a gente for somar todo mundo. E tem criança que não, que só faz um atendimento mais pontual de terapia comportamental ou de fono, mas a gente não existe uma prescrição padrão, né? Mas a gente vê que o que consegue ter um desenvolvimento legal em todas as áreas é quando tem esse acompanhamento de principalmente fono, terapia comportamental, a terapia ocupacional e a parte pedagógica, né? Acho que são esses 4 pontos principais, a depender de cada criança, mas a gente vê que o desenvolvimento e o prognóstico fica muito melhor quando tem esse olhar global para a criança. Diga, Naira, pergunte. Na verdade, é um gancho no que a Paula estava falando, que eu passei por 2 experiências de diagnósticos tardios. Uhum. E uma foi do meu filho do meio, que ele teve cranioestenose quando ele nasceu. Para quem não sabe, é o fechamento precoce da moleira. E eu não tive o diagnóstico. O diagnóstico deveria, assim como o autismo, é precoce, tem que ser feito antes de 1 ano. E eu só consegui ter o diagnóstico com 3 anos. Uhum. Ele já estava com a linguagem fora do desenvolvimento, parte motora, até mesmo o cognitivo dele. Então, eu perdi 3 anos de tratamento. A outro foi do meu mais velho, que ele tem 2 transtornos globais e um DPAC.
que é o distúrbio no processamento auditivo. Eu perdi Uhum. 12 anos. 12 anos. E nesses 12 anos foi muito sofrimento para ele. Porque ele era rotulado, a autoestima dele era que ele não era capaz, que ele era o desastrado, que ele esquecia, que ele era o responsável, e não era. Uhum. Então, o que dá... E assim, é igual como a doutora falou, quando é muito pequeno tem a plasticidade do cérebro da criança, então é muito mais fácil de ser trabalhado. Hoje em dia, o que eu trabalho com ele é a autoestima, porque o que ele perdeu não dá para se recuperar, e eu não tive nenhuma indicação de escola, eu não tive nenhuma indicação de pediatra. Foi meio que por minha conta. Depois da formação que eu notei que não estava legal, foi que eu comecei a procurar os especialistas. Então, eu vejo realmente a responsabilidade do papel que a escola tem de observar esses pequenos detalhes que fazem a diferença na vida da criança. Isso é muito importante. A intervenção precoce, eu acho que é fundamental para a terapia de todos, Sim, tanto do com autismo certeza. quanto dos outros transtornos. Com É certeza, a porque vida, é a vida do adulto, né? A gente faz a criança pensando como que ele vai se tornar Sim, autonomia no adulto. sim, com Então, certeza. e é essa intervenção e esse tratamento precoce que é a chave. Sim, porque é nesse período, né, que a criança está absorvendo tudo do mundo, está entrando tudo muito mais fácil, né? Até esse período de até uns 4 anos, que as coisas entram muito mais fáceis, ele consegue aprender mais rápido. Com o passar do tempo, isso vai demorando um pouquinho mais. Ele tem condição de aprender, com certeza, mas alguma coisa que levaria um mês, vão levar anos, né? Então, e eu acho que o principal do foco da nossa intervenção, independente do grau que a criança tenha, é sempre tornar a vida dela o mais funcional possível, né? Para que ele cresça autônomo, para que ele cresça independente. A gente não sabe se ele vai chegar lá na frente, vai ter um trabalho, vai ter uma vida afetiva, vai ter uma família. Isso, a gente quer que ele seja o mais autônomo possível, menos dependente de família e que tenha a vida mais funcional. Seja na parte da fala, que ele consiga usar algum aplicativo, que ele consiga usar uma pastinha para se comunicar, mas que ele consiga se colocar no mundo, né, fazer parte ali de um grupo, de uma sociedade. Então, esse sempre é o nosso foco, independente da idade que a criança chega para a gente. Eu tive criança que já chegou com 9 anos sem ter tido nenhuma intervenção. Então, a gente corre atrás com esse olhar, né, principalmente para essa vida funcional. E aí a gente acaba selecionando prioridades ali para trabalhar com essa criança. Cléo quer falar. Desmuta aí, Cléo. Não conseguiu? Não. Dá para desmutar aí? Ou Fernando? A Cléo? Pronto, Foi. pronto. Foi. A outra coisa que eu percebo também, Milena, é quanto à criança que os pais, vamos dizer assim, mimam demais. Porque a gente tem esse agravante também. Às vezes você quer trabalhar com a criança na escola, uns pais são bastante colaborativos, mas tem uns que você vê que a criança, além, né, do problema, ainda tem esse agravante de ser mimado demais. Uhum. E aí, como que a gente deve agir nesse caso? Que a gente também tinha uma criança assim. Coitadinho dele, né? Ah, mas ele tem problema. E se joga, O próprio né? pai tem, de certa forma, dó da criança por ela ser autista ou porque ela, né? E aí fica assim, deixa fazer o que quer, né? Sim, e Porque coitadinho dele. aí não tem intervenção que resolva isso, né? A gente não faz Sofre, milagre né? também. Sofre na escola. Muitas crianças acabam vindo com problema de comportamento e aí quando a gente investiga é uma questão familiar ou uma questão mais familiar do que da escola, mas por isso, por serem muito permissíveis, por deixar fazer o que quer, e aí
isso aí acaba virando um mega problema. E aí a intervenção precisa ser mais com a família do que com a criança, né? Modelar esses comportamentos que a família tem a partir da criança, né? Então a criança que a gente fala, nossa, como é mal educada, muito birrenta, e não tem por trás um transtorno. É questão de manejo de comportamento. São aquelas crianças que têm tudo na hora que quer, são aquelas crianças que não fazem nada, fogem da lição, fogem de qualquer atividade. E aí a gente precisa ter mais essa conversa com os pais e essa intervenção com os pais do que necessariamente com a criança, né? E aí é um trabalho bem comportamental mesmo, de muita estratégia de manejo de comportamento. E é difícil, mas... E aí uma outra coisa que a gente sempre fala para algumas famílias, que quando tá pequenininho ainda dá para levar, né? Os pais levam. E quando tiver uns 10, 12 anos, quem segura essas crianças? Ninguém, né? E aí que eles vão ver o problema na cara deles, assim, né? E aí que vai correr para algum tipo de intervenção quando tiver um pouquinho mais velho. Tempo, né? Porque nesse caso que eu te falei, é uma soma. A criança tem o diagnóstico, mas também é tratada dessa forma mimada, né? Então, a soma, né, desses fatores que agrava demais o nosso manejo lá na escola. E uma coisa que eu percebo muito de algumas famílias é que eles vão perceber assim a seriedade do que eles estão enfrentando quando chega numa idade mais ou menos de primeiro ano, que aí os atrasos começam a ficar muito evidentes. Enquanto eles são pequenininhos, ainda passa ali, né? Ah, tudo bem, não quer fazer, não faz. Ah, não quer estar no grupo, não tá, não quer fazer isso, tudo bem. Mas quando chega no primeiro ano, num processo de alfabetização, aí que eles veem que a coisa tá pegando e aí esse atraso fica mais evidente. Então, aí que meio que parece que cai a ficha, porque ainda demora para as famílias aceitarem esse diagnóstico e viver esse luto, né? E aí a gente percebe essa característica de isso ficar muito evidente nessa faixa etária de 5, 6 anos. Então, obrigada. Imagina. Sobre o desfraude na escola com criança autista, se tem alguma estratégia. E uma criança autista sem tratamento ou intervenção nenhuma, quais consequências severas ele pode ter na vida adulta? Certo. Sobre o desfraude, é um processo que a gente faz muito individual. A gente precisa estudar muito essa criança antes de começar um desfraude. A gente segue os procedimentos padrões, como faz com qualquer criança, mas a gente precisa pensar em alguns aspectos. Então, essa parte sensorial, se a criança aceita sentar no vaso, se a criança tem resistência da forma como é limpa, né? Se é um lencinho, se é um papel. Tem criança que, por ser controladora, vai ter uma dificuldade maior. Então, tem criança que ainda a gente não vê que está preparada para um desfraude, ela precisa ter alguns pré-requisitos para estar preparada para esse desfraude. Então, eu tenho crianças de até 4, 5 que ainda não usam fralda por não terem percepção corporal, por não saberem como identificar esse que está vindo xixi. Então, a gente sempre faz um estudo muito individual de cada criança para criar esse procedimento. E a outra pergunta foi, desculpa, foi sobre a vida adulta, né? Uma criança sem intervenção. Eu acho que uma criança sem intervenção, e infelizmente hoje é a realidade de muitas crianças, né? Que a gente vê que não tem um lugar gratuito, uma assistência pública para esse tipo de intervenção, as dificuldades são esses prejuízos cognitivos, né? Que vai ser uma criança que vai ter muito mais dificuldade de acompanhar uma escola, vai ser uma criança muito dependente para tudo, que vai se tornar aquele adulto dependente dos pais para fazer tudo. É uma criança que não vai conseguir ter essas suas potencialidades estimuladas, né? Então, eles vão ter um desenvolvimento muito limitado dentro das possibilidades deles, né? E aí, muita coisa do que poderia ser ensinada, muita coisa que poderia ser trabalhada ali com eles vai acabar ficando para trás. Então, por isso que foi como vocês até comentaram, ele está no atendimento online, não é o ideal, mas é o melhor que a gente pode agora. E esse pouco que a gente está fazendo já é muito dele estar fazendo, né? Então, e as crianças que acabam regredindo muito, essas crianças que não têm um acompanhamento contínuo, acabam regredindo muito e tem todas as dificuldades que a gente vê, principalmente de autonomia. Certo? Algum professor? Deise quer perguntar alguma coisa? Ju, Jaque, Sila? Eu quero. Então fala, Ju. Helena, na época que eu estava fazendo estágio da faculdade, eu tive um autista na sala. Ele era de segundo ano.
Só que ele era uma criança que assim não tinha limite nenhum. Assim, ele não conseguia sentar para fazer uma lição, ele não conseguia ficar dentro da sala, era o tempo inteiro saindo, voltando, e batia a porta e aquela coisa toda. Só que assim, quando falavam no nome do pai, ele meio que controlava, ele tinha, não sei se era medo, se é respeito, não sei como se pode dizer em questão a eles, né? Certo. E assim, como a gente, como professor, ter essa limitação com eles dentro da sala de aula? Porque assim, eu via que a professora não estava preparada, a menina que cuidava dele, que ficava só com ele, muito menos. Então, assim, o negócio era tipo assim, deixar ele fazer o que ele quisesse sem que ele não ficasse gritando. Uhum. Então, não tinha preparação nenhuma. Então, o meu medo, assim, é não saber lidar com essa situação, porque eu via que ele só perdia, ele não tinha, assim, nem social, ele não tinha interação com as crianças, ele não tinha nada, ele só fazia o que ele queria, entendeu? E o Então, aproveito dele na escola devia ser muito baixo também, né? era muito baixo. Eu não via assim, o tempo que eu fiquei lá, eu não via assim ele fazendo nada, assim, não tendo nenhuma atividade específica para ele, assim, sabe, para tentar trabalhar com ele. Então é um Certo. medo de não ter, né, não conseguir ter esse olhar. Eu acho que isso acaba sendo uma situação que se repete muito nas escolas, principalmente essa dificuldade do que fazer, de como fazer, de como ajudar, né? Então, por isso que a gente acha tão importante que vocês tenham busquem mais esses conhecimentos, porque eu vejo que nas formações é muito raso o que a gente tem de preparo para receber essas crianças na escola. Eu acho que sempre uma ajuda, quando é possível, né, de uma equipe externa, isso faz muita diferença, mas tem casos que não é possível, né? Então, a gente tenta, ali nas limitações que a gente tem dentro da escola, criar coisas a partir do que a gente observa que essa criança consegue, trazendo ele por esse caminho, né? Então, hoje, a nossa meta principal é que ele consiga ficar dentro de uma sala de aula sem esses comportamentos inadequados, que ele aceite o grupo, que ele aceite a professora. Então, vamos começar por aí, né? Eu acho que com pequenas metas a gente colocando para essa criança, tá ouvindo, hein? Não. Para ele também às vezes não é fácil de estar naquele ambiente, também tem as dificuldades dele, né? Então, começar acho que com pequenas metas e ir aproximando, fazendo um trabalho mais de vínculo, de aceitação dele no ambiente, para começar em si a parte de trabalho mais pedagógico, mais acadêmico e contando com essas capacitações que a gente mesmo busca, indo atrás e, se possível, com a ajuda de uma equipe também pode facilitar ali para vocês terem novas estratégias e se ele tem um acompanhante, que seja um acompanhante que vá buscar informação também, vá conhecer essa criança e vai conseguir ajudar. Milena, a gente Obrigada. tem um famoso aí, né, que todo mundo conhece, que é o filho do Marcos Mion, né? Acho que é o autista mais famoso que tem, é o Romeu. Sim. Você acha que ele tratar isso fora, dele ter visto isso bem cedo, dele fazer os tratamentos nos Estados Unidos e ter esse acompanhamento, ajuda nessa evolução dele, do Romeu? Porque você vê ele cantando, você vê ele conversando, dançando, você vê ele... Mas apesar de tudo, ele parece um bebê grande, né? Ele ainda parece uma criança bem menor do que a idade dele realmente, Sim. né? Sim, verdade. Primeiro que assim, infelizmente, a qualidade de tratamento que a gente tem fora do Brasil não dá nem para se comparar com o que a gente tem no Brasil ainda. Principalmente nos Estados Unidos, que é a referência mundial de tratamento para autista, né? Então, as famílias que têm mais condição, eles acabam tendo essa chance de fazer esse tratamento fora e que não tem nem comparação, né? De como o governo apoia, como as crianças têm mais benefícios, tem mais centros de tratamento gratuito, coisa que aqui é muito, muito escasso, né? E aí, pensando nisso que você falou, ele parece ser uma criança que, por mais que ele tenha várias habilidades já trabalhadas, né, consiga ali, ele ainda tem essa característica de ser infantilizado, mas é justamente por esse atraso, né? As crianças, elas têm esse atraso em todas as áreas do desenvolvimento, então eles sempre vão parecer mais infantis do que a média, mais que o grupo, até por exemplo, você vê criança de 12 anos que
com algum atraso que vai querer brincar, assistir Peppa, coisa que na turma dele ele já não vai mais fazer sentido, né? Então, isso acaba gerando também um constrangimento, acaba vindo bullying, que nessa idade já é forte, né? Então, também a gente tem que ficar de olho para... É comum, então, você ter um adolescente, mas que tem essa... é infantilizado ainda. E também tem uma grande porcentagem dos autistas que têm a deficiência intelectual, né? Que vão ter esse atraso cognitivo muito grande. Então, isso vai ficar evidente nessas idades mais velhas, né? Eu tenho um primo que ele é autista, ele tem 18 anos. E se você vê ele assim, você acha que ele tem uns 13, uns 12, né? Porque ele tem alguns comportamentos infantis e a forma de se comunicar é diferente, né? A forma de se portar ali é diferente, mais infantilizada, justamente por esse atraso. Mas tenho certeza que se a gente for pensar numa criança que nessa idade já teve anos de terapia, ele já está assim num desenvolvimento muito bom, perto do que ele teria se não tivesse nenhuma terapia, né? Então você vê assim, eu acredito que o filho do Mion ele tenha anos e anos e anos de terapia. Meu primo ele faz terapia desde os 3 anos, então imagina quantos anos aí ele faz de terapia intensiva para hoje ter todas essas conquistas que ele tem, né, com essa idade. A questão financeira ajuda e muito, né, Infelizmente, infelizmente. Isso é um ponto determinante, assim, porque é um tratamento muito caro, é um tratamento que as famílias precisam brigar muito com o convênio. Eu tenho muitas famílias que entraram com ação judicial, né, no convênio para ter esses tratamentos reembolsados, porque a gente vê que a parte pública não tem nem o que falar, assim, de como é deficitário nessa parte de intervenção e acaba virando, assim, é pouco, é alguma coisa, mas é muito distante do que essas crianças mereciam e têm direito, né? A Lei Romeu Mion, se puder falar um pouquinho pro pessoal, ela tem esse nome justamente por conta do filho do Marcos Mion, e ele é um grande abraçador da causa, né? Ele fala muito sobre isso, tem até um livro, né, sobre isso, acho que é o Escova Azul. A Escova Azul, isso mesmo. Eu acho que ele acaba tendo essa visibilidade muito grande, que isso ajuda muito, né? Tendo alguém ali que está brigando pelos direitos deles, que está expondo isso na televisão, acho que acaba tendo um olhar muito grande em cima dessa causa, né? Mas que ainda é muito pouco perto do que a gente precisaria. A lei, ela fala só do quê, basicamente? Do atendimento prioritário? Olha, não vou saber te falar agora exatamente do que ela fala. Eu posso dar uma olhada aqui, mas eles falam muito daquela carteira, né? Da carteira de identificação, porque a autista não tem cara, né? Que o pessoal fala. Então, eu já vi muitas famílias passando dificuldade de estar numa fila prioritária, de pedir desconto, de pedir esse tipo de coisa, e falar, mas seu filho é perfeito, seu filho é normal, mas poxa, não é como o síndrome de Down que a gente é visível ali as dificuldades, né? Então, o autista com isso vem ajudar, né? Principalmente nessa parte de benefício. Então, até o atendimento prioritário que já começaram a colocar o símbolo, né? Nos mercados, no ônibus, em parques, as crianças têm isso. Então, porque as famílias tinham que andar com o laudo diagnóstico das crianças por aí para conseguir ter esses benefícios. Então, super constrangimento, né? Os pros aí, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Que eu preciso dispensar a Milena já, porque ela tem muita coisa para fazer. Alguém aí? Cadê a Celinha, que já teve autista na sala? Cadê a Celinha? A Celinha, ela teve uma autista, mas ela era a Mariana era bem grave, né? Cadê a Celinha? Na verdade, tô aqui, não tô aparecendo? Não tá, mas não precisa, estamos te ouvindo. Pois é, ainda bem que eu tô sem maquiagem hoje. Então, meus amores, eu já, na minha pequena e extensa vida aí, pregressa de aulas e mais aulas... A Celinha, ela deu aula para Dom Pedro, tá, Milena? Só para você saber. E ainda bem que você não tá me vendo, Milena, meu bem. A vozinha de criancinha, mas já sou uma balzáquia. Bom, mas vamos lá.
tive vários casos de alunos com autismo, desde antes, que hoje nós temos mais recursos para cuidar, tratar e ir avante com a família, juntamente com a criança, né? Então, já tive várias experiências, realmente é árduo o trabalho, requer muito do professor, muita dedicação, muito conhecimento, astúcia e equilíbrio, né? Porque não é só o professor que tem que ter todas essas características. A família em primeiro lugar. Aí a parceria e a gente consegue galgar o caminho e fazer com que essa criança chegue a um denominador comum. Agora, eu tenho uma curiosidade, Milena, que é a seguinte, meu amor. Temos aí a classificação de 3 características, né? O leve, o caso leve, o moderado e o grave. Há algum tempo atrás, não tão lá atrás, eu li uma reportagem sobre um adulto formado, doutor, médico, cirurgião, e ele é autista. Eu não sei qual o grau. Então, eu gostaria de saber se todos eles, tanto o leve, o moderado e o grave, eles têm condição de chegar a um núcleo de uma única célula. Ou seja, eles podem se desenvolver igualmente. Então, eu acho que se a gente for pegar essas crianças que têm esses graus diferentes, é difícil a gente ter um mesmo prognóstico aí para todas, né? Então, a gente tem crianças que vão conseguir ter uma vida super funcional, vão chegar numa universidade, vão conseguir uma formação, vão ter uma família e vão viver tranquilo aí com esse transtorno, né? A gente tem artista até que é autista, tem grandes donos de empresas que são autistas, né? Então, eles chegam assim numa vida super, super funcional. E tem crianças dessas mais graves e principalmente as com mais prejuízo na fala, aí o desenvolvimento já vai ser bem mais prejudicado, né? Então, são crianças que, por mais estimulação que tenha, pelo melhor tratamento, ainda vão ter muitas barreiras, muitas limitações, né? De comunicação, de mobilidade, de independência. Algumas precisam de uma medicação por muitos anos, algumas vão ser dependentes de terapia por mais alguns anos, mas isso a gente nunca pode definir. Quem vai mostrar sempre é a criança, né? A gente vai trabalhando conforme a resposta da criança, né? A gente não consegue prever. Então, às vezes, uma família chega pra gente e fala assim, meu filho vai falar? Quanto tempo vai demorar para o meu filho falar, né? A gente não tem essas respostas, porque a resposta quem tem é só a criança. É o desenvolvimento dela e ela vai mostrar isso pra gente. A gente vai fazer o que a gente pode, né? A gente vai fazer o nosso melhor em todas as áreas para chegar onde a gente quer, né? Mas acho que depende da realidade de cada criança e de cada intervenção que ela vai ter e de cada ambiente que ela está inserida, né? Exatamente. Então, eu queria só citar um caso só. Não foi no Antônio Manuel, não. Isso fazem já uns 6 anos. Eu tive uma criança autista. A priori, assim, a princípio, me parecia um caso de alto grau de gravidade. Mas, aí, com o tempo, a família não aceitava, todo esse aspecto. Alimentação, ele tinha todo o perfil de um grave caso. Mas fomos aí, foi encaminhado para todos os especialistas e tal. Bom, enfim, foi feito todo esse trâmite que é necessário para a criança. Hoje eu tenho contato com essa criança, ela já está no ensino médio. E ela conversa muito bem, ela conversa com a Procélia, ela foi encaminhada, continua até hoje em tratamento. E a mãe, olha a curiosidade, até então a mãe ela trabalhava com artesanato. Hoje ela é pedagoga formada por conta da criança e do tratamento que ela teve na escola, na pré-escola, porque ela evitou até o máximo de matricular a criança. Porque ela matriculou uma vez e a criança parece que teve alguns problemas e os profissionais não tiveram aquele joguinho de cintura e vamos que vamos. E aí ela tirou a criança e só colocou com 5 anos. Hoje, graças a Deus, ele está ótimo na IMF. Olha só, que bom, né? Maravilha. Muito Esses são os casos de sucesso que a gente tem, né? Com toda essa dedicação que ela teve, né? Quanto o resultado veio disso. Verdade. Obrigada, querida. Imagina, obrigada a você. Manda um recadinho. Parabéns, menina.
Ai, não tô te ouvindo. Ah, eu tô no mudo? Não tava Não. muito baixinho. Agora Tá. voltou. A Priscila fala, parabéns, Milena, por seu profissionalismo e contribuições. Muito obrigada. Teve esse caso da Procélia, que era a Mariana. A Mariana era um grau bem grave mesmo. Hoje ela está na EMF, mas eu encontrei com a mãe dela falou assim que ela terminaria somente o fundamental, mas a orientação é que ela não fosse mais para a escola para terminar o Fundamental 2, nem o médio, porque ela não acompanharia, porque o grau dela é elevado. Ela está no fundamental, mas ela não fala, ela não interage tão bem, ela é bem nervosa e tal. E é normal isso de falar que não precisa dar continuidade à escola normal, digamos assim? A gente sempre prioriza as crianças matriculadas na escola regular, né? A gente acha que a escola especial é para realmente esses casos bem mais graves e que vão ter outros focos. Eu acho que dentro da escola regular as crianças conseguem ter um aproveitamento muito bom quando vem essa adaptação, quando vem esse plano individual, quando vem esse trabalho focado. Mas a gente tem algumas crianças que, por ter um grau tão grave, ter tanta dificuldade, acaba não conseguindo mais acompanhar da mesma forma que o grupo. E aí as famílias optam por retirar. Então, eu tenho um paciente mais velho lá da clínica, ele tem 13 anos, ele fez escola até os 10. Depois a família, junto com a opinião médica, decidiu retirá-lo da escola. E toda a parte de alfabetização e que a gente, como eu falei, a gente prioriza alguns conteúdos aí dependendo da criança, para trabalhar, né? Então essa parte de alfabetização, de matemática, uso de dinheiro, a gente faz tudo esse trabalho em casa. Então acaba assim acontecendo de algumas crianças serem retiradas da escola por já não conseguirem acompanhar mais. E por isso e aí a gente vê, né, se ela tá perdendo tempo ficando numa escola lá só para estar, né, só para a parte social ou só para ficar sentado ali numa sala de aula sem proveito, é melhor que isso seja feito dentro de casa, dentro das terapias, e aí vai ter um desempenho melhor às vezes, mas acontece sim. Mas isso sempre tem que ser feito junto com a opinião médica e se da equipe, se tiver, para tomar essa decisão. O que mais, gente? E até comentei, né? Eu tenho 5 famílias que decidiram tirar as crianças da escola nesse período de pandemia, porque o aproveitamento estava muito difícil. E aí, por questões financeiras e por questão de aprendizado mesmo, eles acabaram saindo para voltar só o ano que vem. Pelas condições que a gente está, muitas crianças não conseguem acompanhar de forma alguma a aula online. Então também está sendo difícil aí para eles. Tem mais alguma pergunta? Gente, fala com a Milena um pouquinho, porque eu estou atendendo a delegacia de Caieiras. Não sei se você está me ouvindo. Estou ouvindo. Tô na escola e tá no 3G, então talvez... Estou te ouvindo. Tá. Eu não sei se a Paula te falou, mas a gente ia te pedir a permissão, claro. Sem fazer isso a gente não faria nada nesse sentido. E colocar a parte que você participou da HTPC no canal do YouTube, que é para as crianças e para os pais da nossa escola. Claro, pode Se você sim. permite fazer isso. Sim, permitido. Eu saí lá de dentro da escola para falar porque vai tirar a máscara. Certo. Não, tranquilo, falar, por mim pode sim, tudo bem. E posso mandar para o e-mail também da Paula, ela encaminha para vocês o conteúdo do que eu montei lá, só para ficar guardado aí para quem tiver interesse e usar como referência aí do que vocês precisarem. Pode sim, tranquilo. Tá, muito obrigado, tá? Obrigada a vocês. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Quem tem mais alguma pergunta para eu falar tchau para Milena, agradecer mais uma vez. Pessoal, alguém mais quer falar alguma coisa? Eu só quero agradecer a Milena pela contribuição, por ter Obrigada a cedido nosso vocês. tempo. Milena, você tem algum curso que você possa indicar para esse grupo que não seja tão caro? Porque professores você sabe que não, né? Claro.
Assim, de cabeça eu não sei, não vou saber te falar, mas existem muitos canais, assim, do Instagram, do YouTube, que trazem muitos vídeos, não como formação, mas como informação, que traz, assim, explicando um pouquinho sobre o que é, como ajudar dentro da sala de aula, e acho que especialmente para o perfil de escola, eu tenho um livro que o pessoal lá do Mackenzie que escreveu, que ajuda muito, focado no manejo do professor com os autistas na sala de aula. E aí eu posso encaminhar para vocês também, que tem uma linguagem tranquila, não tem nada de muitos termos teóricos, e dá algumas dicas de como conduzir, como fazer da determinadas situações. E a gente sempre indica para as escolas, porque eu acho que é uma leitura ilustrativa, tem alguns casos, acho que pode funcionar para vocês. E posso mandar alguns canais assim de YouTube e Instagram para vocês que tenham mais informações de acesso. De curso, assim, que eu acho que tenha, mas é mais de formação especializada mesmo. Tem um instituto que chama CBI Miami, e eles fazem formação online. E tem muita coisa para essa área. E é um preço mais acessível, mas é para uma formação mesmo mais especializada. Mas acho que e agora, nesse tempo de pandemia, eles têm feito algumas lives, têm feito alguns cursos grátis, assim, pode ter alguma coisa que interesse. Posso mandar tudo para o seu e-mail, aí você encaminha para o pessoal, Paula. A professora Emis quer agradecer a sua participação e pelos ensinamentos transmitidos. Gente, obrigada a vocês de verdade. Espero ter contribuído aí com alguma sementinha para a prática de vocês. E tem meu e-mail lá na apresentação. Qualquer coisa que vocês precisarem, tudo que eu puder ajudar aí, podem contar comigo. Que a gente sempre fala que a escola é parte da nossa equipe, né? Então, a gente tá junto aí. Você tem alguém, assim, algum autista que chega à idade já idoso, alguma coisa assim, ou eles têm uma expectativa de vida diferenciada também? Não tem, assim, estudo que mostre de expectativa de vida ser menor, só se tem alguma comorbidade de síndrome, alguma questão mais cardíaca, né, que vai ter uma outra síndrome mais esse perfil, mas não tem uma comprovação da expectativa de vida deles serem menor. Aqui, o Ricardo falou. O que o Ricardo quer saber? Vê se podemos colocar os contatos na descrição. Eu ponho. Com certeza. Coloco. Contatos na descrição. Você atende aonde, Milena? Eu trabalho numa clínica no Ipiranga, que chama Clínica TEAR. Então, se vocês quiserem procurar no nosso Instagram, a gente tem colocado uns vídeos, uns textinhos, chama Equipe TEAR. Então, lá é multidisciplinar, né? E a gente atende só dentro de crianças dentro do espectro e outras síndromes. A gente não tem trabalho com crianças típicas, mas o nosso foco é esse. E aí eu atendo lá. Certo? Vou mandar aqui o Instagram para quem quiser dar uma olhada e seguir a gente. E manda o meu e-mail também, se alguém tiver alguma... Qual que é o Instagram que eu já vou seguir já? TEAR? Mandei. Equipe TEAR, isso. Mandei lá. E aí a gente tá com alguns projetos aí para o futuro, né? Que foi tudo pausado. Então, a gente dá algumas formações dentro da clínica, faz alguns cursos online. Então, assim que tiver alguma coisa marcada aí, a gente vai mandando para vocês também. Já estou seguindo você e tem uma amiga minha que te segue. Que legal. Legal. E lá também, eu não posto muito no meu Instagram profissional, tá? É verdade que não dá tempo, mas eu posto mais da clínica. Mas eu também tô lá, qualquer coisa, se vocês quiserem me encontrar, precisarem mandar alguma coisa, podem me procurar. Tá bom, então. Jaqueline também parabeniza pela clareza nas suas explicações. Obrigada, gente. Obrigada mesmo por terem me chamado, né? E por estarem aí participativos e me deixarem entrar aí nesse estudo de vocês para contribuir. Obrigada mesmo, gente. Muito obrigada, Milena. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.